Oi! Quanto tempo que a gente não tem um vídeo assim falando? Nem sei se eu sei fazer isso ainda. Esse vai ser mais um desabafo. Vai ser no mesmo esquema dos últimos, tá? Vai ser maquiando e desabafando e falando. Eu vou falando pra vocês o que eu tô usando, lembrando que eu não dou nenhuma dica de maquiagem, não sei me maquiar, faço o que eu vejo na internet, não sei se é errado, se é certo, enfim. Mas eu tenho vários produtinhos legais pra falar, que são naturais. Inclusive, tem um vídeo que eu falei de algumas maquiagens que eu comprei. Maquiagens naturais da Amo Karité. Gente, pra quem assistiu o último desabafo, eu gostaria de dizer que aquilo lá não vale pra mais nada, porque a minha vida está, assim, completamente outra, completamente diferente, de verdade mesmo. Então, vamos lá atualizar vocês para essa nova fase que virá. Comprei esse daqui, eu achei tão fofinho. É da Lola, de Looney Tunes. É minha personagem favorita. Não, acho que minha personagem favorita de Looney Tunes é o Patolino. No último desabafo, eu falei sobre o Viver SUS, né? As minhas últimas experiências. Falei das viagens que eu tinha feito na época. Foi em 2024 o último desabafo. Falei sobre a minha nova experiência que eu iria começar de trabalho. Eu vou usar esse balme aqui para hidratar a boca. Ele é de uma marca daqui do DF, da Cuidados do Cerrado. E ele hidrata muito. Ele não tem cor, mas ele hidrata muito. Só pra já ir hidratando quando for passar batom. E pro rosto eu vou usar esse creme aqui da Principia. Esse é um gel hidratante. Ele tem 1% de ácidos hialurônicos e 5% de glicerina. Tá bem no finzinho, mas vai ser o que eu vou usar. Pra acabar logo. E aí eu comecei a trabalhar naquele lugar, que era uma LPI, né? Uma instituição de longa permanência. Fiquei lá 1 ano e 8 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril. Fiquei mais. Fiquei 1 ano e 9 meses. E pedi pra sair. Gente, o início lá foi incrível. Eu amava meu trabalho. Amava o que eu fazia, amava minhas idosas. Inclusive, eu sinto muita falta das minhas idosas, assim, porque elas alegravam os meus dias. E era um lugar perto de casa. Era cômodo, sabe? Mas trocou a gestão e no início parecia que ia ser muito benéfico, ia ser muito positivo. Mas com o tempo foi mostrando que não. E aí, além disso, veio uma pessoa que estava acima da gente, que enfim, não houve compatibilidade, a forma que ela trabalha eu não concordo. Ah, enfim, gente, várias coisas que nem cabem aqui, sabe? Eu vou passar esse protetor solar sempre, muito protetor solar, ele tá bem no finzinho, que é da Princípio também, eu gosto muito dele, que ele é bem fluido, que ele tem 16,5% mix de filtros UV, 5% niacinamida, ele é 60 FPS, e é anti-oleosidade, toque seco, a raios UVA e UVB. E daí, gente, já tinha um tempo que eu não estava querendo mais, que eu estava procurando outras oportunidades, mas nada dava certo. Fiz várias entrevistas ano passado, várias. E eu ia até bem nas entrevistas, sabe? Só não era pra ser e vocês vão entender por quê. Pelo menos eu acredito nisso, né? Quando foi em outubro pra novembro, eu entrei de férias em outubro, fomos pro CBA e tudo. Aí voltei em novembro. As minhas colegas de trabalho, que elas também não estão mais lá, elas também pediram pra eu sair. Elas falaram pra mim, Letícia, você tem que procurar uma ajuda, você não tá bem, você não tá bem. E eu, sem querer, não sem querer aceitar, eu entendia que eu não estava bem, mas sei lá, sabe quando você acha que vai passar, sabe? Que não é isso tudo que estão falando? Até que uma dessas amigas, ela conseguiu uma consulta pra mim com a médica da família, eu fui, e daí eu fui diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Foi um baque. Eu estou tomando medicação, estou tomando estalopram. E foi loucura. Assim, eu fiquei. Não é possível que eu deixei chegar nesse ponto, sabe? Não é que eu me cobrei, mas eu fiquei pensando assim: como é que eu deixei chegar nesse ponto? Eu nunca mais quero deixar isso acontecer. Eu sempre gosto de umedecer a esponjinha e vou passar um corretivo, que eu tenho que eu já coloquei água micelar aqui dentro.
preciso comprar um novo. Foi essa loucura, peguei atestado, ela me deu 12 dias de atestado. Isso no final do ano, assim. E aí, minha família ia pra São Paulo, e como eu tava de atestado, não fazia sentido eu ficar sozinha em casa, né? Aí eu fui com eles pra São Paulo, foi o vlog, não é bem vlog, foi mais um texto, assim, reflexivo, que eu postei aqui, vou deixar no card, trazendo essa questão de como é importante a gente ter pausas e dar limites, porque eu sempre tive essa concepção, e agora mais do que nunca, nada vale a nossa saúde mental. Não tem nada mais valioso do que a nossa saúde mental. Porque quando a nossa saúde mental não está bem, isso passa pro físico. Eu sentia meu coração apertar, eu sentia dor de cabeça em momentos muito específicos, eu sentia muita culpa, eu sentia um mal-estar mesmo. Era terrível, terrível. Agora eu tô ótima. Então, nada custa, nada vale, sabe? Nada vale a sua saúde mental. Se possível, e se vocês estiverem passando por um momento assim, se possível, saia o quanto antes da situação, do gatilho que causa isso. Porque, mesmo com terapia, mesmo com medicamento, eu entendi isso. Se a gente não dá um fim, se a gente não sai do real problema, do gatilho, não vai adiantar, sabe? A gente vai estar só enxugando gelo. Então, a gente precisa resolver cortando pela raiz. Então, quando eu voltei desse atestado, eu não trabalhei, acho que nem, não trabalhei um dia para poder deixar tudo organizado para a próxima profissional que viesse, não deixar as mãos da cozinha na mão também. Então, fiz cardápio, fiz etiqueta de dietas interais. Enfim, deixei tudo em dia. E aí, no dia seguinte, no meio do expediente, assim, eu fui falar com a diretora e pedi para sair mesmo, porque, enfim, não dava mais para mim. E aí, moleque, agora começa o vídeo de verdade. Tá pronta? Tá preparada? Vai ser bom, vai ser legal. Eu tô procurando aqui a minha base. Cadê a minha base? Aqui. Tô usando essa base aqui. Eu tô gostando muito da Mocarité. Ela vem tipo nessa... Tipo não, né? Vem nessa bisnaguinha. E ela parece um creme. Ela espalha muito bem se for só com o dedo, se for com pincel, se for com esponja. Eu gosto ainda da esponja. Mas ela é ótima e ela se adapta super ao tom da minha pele. Então fica bem natural. E eu gosto de maquiagem assim, mais natural. Então vocês vão ver que eu não faço muita coisa não, gente. Eu queria começar a usar só um corretivo pra poder neutralizar a olheira. Depois eu vou dar uma pesquisada no corretivo colorido. Vai ser uma aventura. Enfim. Aí, mulher, pedi pra sair numa terça-feira, se eu não me engano, numa quarta. Foi dia 7 de janeiro. E, gente, parecia que tinha saído assim. Foi muito incrível. Eu chorei quando eu fui me despedir dos meus colegas de trabalho, das idosas. Nossa, quando eu fui me despedir das idosas, meu Deus, eu me acabei. Eu fiquei o dia inteiro com dor de cabeça do tanto que eu chorei. Mas quando eu pisei pé pra fora, que foi a última vez, assim, penúltima, que depois eu tive que voltar lá pra assinar os papéis. Gente, eu voltei a respirar. Parecia que tinha saído um peso das minhas costas. Ai, foi ótimo, foi ótimo. É muito bom essa sensação de você resolver o que tá te fazendo mal. Aí eu tirei uma semana, assim, pra não fazer nada. Tava de férias da horta. Na verdade, nem que eu tava de férias, eu tinha abandonado a horta. Nem estava indo e tava de férias da VEG. Que são os outros dois projetos, né? Meus outros dois trabalhos. E a horta no outro desabafo ainda não estava na minha vida. Mas vocês já acompanharam aí os vlogs, já falei várias vezes. Aí, menina, tirei uma semana pra ficar na minha. Só não fiquei sem rede social porque... Enfim, mas sabe, fiquei muito assim tranquila e depois de um tempo eu... Não, eu fiquei sem yoga, porque eu só fui voltar pro yoga em fevereiro, que a professora tirou o recesso. Mas continuei indo pra academia, voltei a me cuidar. Gente, depois que eu saí de lá, eu fiz um dia de spa, que eu fiz skincare. Tinha muito tempo que eu não fazia skincare. Tinha muito tempo que eu não lixava, eu lixava, mas que eu não tirava minha cutícula. E aí caiu isso, que eu estava tão mal que eu não estava conseguindo perceber isso. Eu não estava cuidando de mim. Eu gosto muito de maquiagem, só quando eu vou realmente sair. Eu não faço maquiagem todo dia, não. Não tenho aquele prazer em fazer maquiagem, não. Mas
a unha pintada, o cabelo hidratado, um skincare em dia, isso eu faço questão de ter. E daí eu percebi que eu não estava fazendo isso. E só quando eu saí de lá que eu consegui, que a minha ficha caiu, sabe? Que eu fiquei, caraca, eu não estava fazendo. Como assim? Eu tava me deixando de lado nesse ponto. E aí, depois dessa semana pensativa, eu voltei a frequentar a horta. A gente fez a reunião da VEG pra gente ver qual seria o rumo desse ano. Aí eu fui voltando à minha vida, sabe? E aí, fui pensar, e agora? E agora, José? Porque tem o dinheiro aqui da rescisão, mas esse dinheiro não é eterno. E a gente precisa... Quem dera eu tirasse renda da criação de conteúdo. É um sonho, né? Mas, enfim. Aí, eu comecei a tirar pra tudo que era lado. Comecei a mandar muito currículo, fiz algumas entrevistas. E, assim, eu estava disposta... Assim como foi com esse trabalho, que eu não tinha experiência, então eu estava disposta a ir para outras áreas da nutrição, sabe? Eu fiz entrevista para mercado, fiz na área de nutrição. Fiz entrevista para hospital. Tava a fim de me desafiar. Sabe que ano passado? Eu tinha colocado... Eu não coloquei isso como meta, porque as minhas metas esse ano eu fiz diferente, voltado mais para saúde mental e tudo. Mas ano passado eu tinha escrito um texto justamente falando... Foi de uma fase que eu tava bem mal. E justamente falando que eu não queria mais ficar lá e o que eu precisava fazer. Porque não basta só a gente escrever, a gente desabafar, ou a gente ficar nessa vontade de não estar mais no lugar e não agir, né? E daí, nesse texto, eu falo que eu não queria estar mais lá, mas o que eu precisava fazer. Aí eu coloquei me especializar, continuar estudando inglês. Após, que eu termino agora no meio do ano, que eu comecei mais ou menos nessa época que eu escrevi esse texto. E o mestrado, aí eu coloquei entre parênteses 2026. Nessa mesma época, eu comecei a escrever um projeto. E o mestrado já era algo que eu tava querendo há um tempo, só que eu nunca realmente tinha colocado, sabe, isso em prática, nunca tinha ido atrás, de verdade. Aí quando foi no final de janeiro, eu vi que tinha um edital aberto pro programa que eu queria muito, que era o que eu mais queria. E meu plano B seria a Fiocruz, e esse é na UNB, que é no MADER. Aí eu vi que tava faltando uma semana, foi tipo na última semana de janeiro e ia fechar o edital dia 2. Eu falei, vamos resgatar aquilo que eu comecei a fazer. Aí eu resgatei o projeto, da mesma época que eu escrevi esse texto. E engatei. Foi uma semana, assim, de loucura, focada só nisso. Aproveitei, né, que eu não tinha outras... Só fui pra horta, eu acho que nessa semana. E aí eu doei sangue no início de janeiro. Foi no dia 2, eu acho até. Que foi no último dia. No dia 2 de janeiro eu doei sangue. Quando eu voltei, eu tava meio grog. No dia que a gente doou sangue. E aí eu enviei o meu projeto, né, minha inscrição, às 7 horas da noite. E fiquei na expectativa. Só que eu fiquei assim, cara, a primeira vez que eu tô fazendo isso, eu fiz em uma semana. Saindo de um processo delicado e tudo. Eu quero muito passar. Mas se não passar, eu quero entender, eu quero agir, como é que eu posso dizer? Levar isso de uma forma que tudo bem, foi minha primeira vez tentando. Eu tento depois de novo, eu tento em outro programa, não tem problema. Aí depois de um tempo saiu a nota do projeto, avaliação. E eu fui muito bem. De 100 pontos eu tirei 90,5. Aí eu fiquei, caraca, será que eu tenho chance disso aqui? Aí, quando foi... Aí depois saiu a data da prova oral, que eu fiquei muito nervosa. E aí eu tenho o vlog desse dia, que já saiu, vou deixar o card pra vocês. E eu fui fazer a prova oral, assim, muito nervosa, com medo, porque como a minha nota foi muito boa, eu fiquei, cara, eu tenho chance. Então agora eu quero muito. Aquele pensamento de que, é só um teste, não conseguia mais pensar assim, eu conseguia pensar só, ai, meu olho. Eu conseguia só... Gente, toda vez que eu passo esse pó, eu lembro daquela cena das branquelas, que o cara passa o passinho. O cara fica, nossa, quanto que tá o pó? Só lembro disso. Enfim, eu não tinha mais pra mim que era só um teste. Eu queria passar. Então eu fui pra essa prova, assim, muito nervosa.
E aí era prova oral, prova de inglês. Passou os dias eu, assim, na ansiedade. Na ansiedade, não saía nota, não saía nota. E atrasava, não saía nota. Eu fui bem também. Eu tirei 89. Não, eu tirei 84 na prova oral e 96 na prova de inglês. E aí, com a nota geral, eu estava muito bem. Aí a ansiedade começou. Aí, menina, meu Deus do céu, não conseguia nem dormir direito. Eu tinha esse talopram nesse mundo que desse conta da ansiedade. Aí eu fazendo terapia e ela tentando, né, passar atividades, assim, pra poder, enfim, lidar com a situação. E aí saiu atrasado a parcial. E eu estava muito bem colocada. Estava em segundo ou em terceiro lugar, porque se algum dos outros dois tivesse cotas, eu subia, né? Era pra ter saído, tipo, dia 13 de março, o resultado final. Não saiu. Aí eles mudaram pro dia 17. Aí não saiu. Eles mudaram pro dia 18. Não saiu. Aí eles foram publicar dia 19. Então foram, tipo assim, 5 dias. 5 nada, 6. 6 dias de atraso. Então imagina a ansiedade da garota. Imagina aí. Quando saiu, eu gravei, eu tava assim me tremendo todinha. Quando eu vi, eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo, é verdade, eu passei! Eu passei! Foi muito legal, o Hugo tava na hora, foi um momento de muita emoção, porque eu sempre quis. Eu queria ter feito a minha graduação na UNB, só que eu não passei. Não passei no PAS, que é um processo da UNB, que é... Você faz nos 3 anos de ensino médio a prova, sabe? Não passei. Não passei no Enem. Não cheguei a fazer vestibular da UNB. Fiz no IESB, com muito orgulho. Eu precisava pegar uma pinça. Depois eu tiro. Eu fiquei muito emocionada. Fiquei pensando assim, como a Letícia, de 17, 18 anos, iria estar orgulhosa, sabe? Da Letícia de 26. Eu falei que eu queria comprar os meus materiais. A gente vai comprar os materiais. Foi muito legal, assim. E aí eu me emociono só de pensar, porque é um momento de verdade muito importante. Que eu tava querendo, e era essa mudança que eu realmente queria. Se eu conseguisse um outro emprego, eu iria. Claro que eu iria. Mas sabe quando você sente que não é isso que você realmente quer, que vai te fazer feliz e que talvez te leve de novo para aquele lugar que você tava e que você não quer voltar? Era isso que eu sentia quando eu fazia as entrevistas. E aí eu entendo que não era pra ser. Porque eu ia bem nas entrevistas. Eu agora tenho experiência. É muito mais fácil eu conseguir um emprego agora do que quando eu comecei, do que quando eu fui conseguir esse que eu estava, né? Porque eu não tinha experiência, mas agora eu tenho experiência. E aí eu ficava assim, cara, eu fui bem, mas por que que não me chamaram? E ao mesmo tempo, que bom que não me chamaram. Era muito louco, assim, essa sensação, sabe? Eu não tô falando nada que eu tô usando, né? Eu tô usando agora essa paleta aqui de iluminador da Marília, da Oceânia. Eu tô usando single. Esse aqui. Eu já vou passar só um pouquinho. Só pra dar a base pra um outro que eu vou usar oficialmente pela primeira vez, que é o da Amo Karité. Foi essa loucura. E eu tô muito... Nossa, eu tô extasiada, assim, de felicidade. Hoje começa a minha primeira aula, né? E a única coisa ruim é que ela é em Planaltina, então é uma viagem. Como vocês viram no vlog do dia da entrevista, eu vou usar esse iluminador aqui, ó. Ele é na cor diamante. Diamante. Acho que eu vou passar assim. Tudo bom. Não tá ficando legal, não. Ele parece que deu uma ressecada. É em Planaltina. Mas sabe quando você tá tão feliz que algo que é ruim se torna muito pequeno, que você tá afim de enfrentar? Aí eu até brinquei com os meus amigos, olha, isso tem prazo de validade, daqui a um tempo eu posso começar a reclamar e ninguém vai poder falar nada. Mas agora, de verdade, assim, pensar que é em Planaltina, pra mim, pra quem não sabe, pra quem não é daqui, eu moro em Samambaia, se não me engano, é o lado, sempre confundo, acho que é o lado sudoeste ou é o lado sul do DF, e Planaltina fica lá pro lado norte. A gente ficou uns
pontos horríveis. É muito longe. São 60 quilômetros. Tudo bom? Aí você imagina, são 60 quilômetros para ir, 60 quilômetros para voltar. Mas eu estou ciente e quero continuar. E vai ser muito legal. E aí hoje eu vou ter uma aula com um professor que... Lembra aquele curso que também tem vlog aqui? Que eu fiz ano passado? Que foi um dos grandes gatilhos, assim, pra me dar essa vontade do mestrado. Foi aquele curso de extensão. Ele deu uma aula lá e ele é muito bom. Eu tô bem animada pra ter aula com ele. E aí agora eu vou tentar a bolsa, logicamente, né? Continuo atendendo. Eu vou usar esse... Eu tô amando esse blush aqui. Eu comecei a usar ele recentemente. Recentemente não, já tem um tempo. Mas eu não usava ele. Mas eu tô amando agora. E aí... Eu tô atendendo, continuo atendendo. Então, se você quer se consultar comigo, quer ter uma consulta nutricional sem terrorismo alimentar, alinhada à sua rotina, sabe? Respeitando os seus gostos, sem impor nada pra você, porque eu não acredito nisso, eu acredito na nutrição que a gente tem essa troca com o paciente, sabe? Que a gente orienta, explica, ensina, mas independente da linha que o nutricionista segue, o paciente vai fazer o que ele quiser. Então não adianta a gente agir de forma autoritária, agir de forma com terrorismo, porque não é isso que vai mudar a rotina, os hábitos do paciente. Tem esse rímel aqui da Amocarité, que ele é marrom. Eu gosto muito desse rímel porque ele demora muito para secar. E o aplicador dele também é meio curvado e acaba sempre borrando um pouquinho. E como ele demora pra secar, às vezes eu esqueço e aí eu pisco um pouco mais forte. Se eu for espirrar, já era. É só isso que me dá um pouco de irritação nele. Mas eu gosto dele ser marrom. E nessa loucura agora de mestrado, eu já tô com algumas ideias que eu quero trazer pra você. Inclusive, isso aqui faz parte da ideia, que esse é o episódio 2 do Entre Raízes e Rotina, que vai ser justamente trazendo esses bastidores e reflexões do mestrado. Eu já li o primeiro texto, que vai ser para a próxima aula dos professores de hoje. E, gente, já tem tanta coisa que dá pra gente conversar que eu acho que vai ser bem legal. E aí eu quero mudar um pouco o meu conteúdo. Assim, os mesmos assuntos, a mesma essência, mas voltado mais para formato, sabe? Para produção. Que eu acho que vai ser bem interessante porque é a nova fase que eu tô vivendo. Então acho que faz sentido. Já bebeu água hoje? Eu tô na minha segunda garrafinha, já bebi um copão de água pra tomar minha creatina. Então, e são 10 horas da manhã, bora lá. E é isso, gente, as coisas acontecem como tem que acontecer. Sério, a gente fica quebrando a cabeça, eu chorei muito. Esse ano já foi bem difícil pra mim, de muita incerteza, de não saber o que fazer, pra onde ir. Mas quando a gente confia no processo, as coisas realmente fluem. O que é nosso chega, o que é nosso acontece. Mas não adianta ficar de braços cruzados, tá? Eu queria muito isso, mas poderia não ser isso, poderia ser outra coisa. E eu teria que estar correndo atrás. Independente das entrevistas que eu fiz não ter ido pra frente ou não ter sido chamada, eu estava correndo atrás de alguma coisa. Não fiquei parada, não fiquei na inércia. Então eu acho que só flui também quando, enfim, é o que você acredita, né? Deus, universo, enfim. Quando percebe que você tem uma movimentação, que você tem uma vontade. E aí eu passei em segundo lugar. Então também o que aumenta minhas chances de bolsa, né? Não vou passar embaixo. Porque é o dia inteiro. Essa maquiagem tem que aguentar o dia inteiro. Eu ainda vou almoçar e tudo, eu vou passar esse batonzinho aqui de véi. Só pra gente poder finalizar aqui. Talvez eu use ele mesmo. E eu acho que eu vou levar ele na bolsa pra quando o blush for sumir, né, a gente retoca com ele.
Eu tenho dois. Esse aqui é o meu favorito, só que ele quebrou. Esse aqui, ele é bem antiguinho. Ó, eu realmente uso, gente. Eu gosto desses batonzinhos de véi. Eu espero que eles não tenham um monte de chumbo, um monte de coisa tóxica. Porque eu real gosto deles. Espero ter vocês aqui nessa nova fase. E que, assim... Eu tô muito realizada, gente. Olha que eu nem comecei direito. Mas eu tô em êxtase ainda, sabe? Parece que eu não acredito ainda que eu passei, que eu consegui. E aqui entra também um pouco, vamos lá, né? Do espírito de sabotagem, de autossabotagem, né? De tipo, como assim eu consegui passar, sabe? Eu tenho essa. Será que eu tenho essa capacidade? E a gente tem. Ó, eu pisquei. Pisquei forte, tomara que não tenha borrado. E a gente consegue, a gente tem capacidade. E se eu não tivesse passado agora, tudo bem, era só tentar de novo. Até conseguir. Tirar aqui. É uma nova fase. Eu comecei aqui em 2018. Eu tinha acabado de sair do ensino médio. E aí eu postei 2 vídeos, mas esses vídeos são ocultados. E daí eu retornei em 2020, já na faculdade de nutrição. E eu tinha uma pegada, assim, a mesma essência, mas eu tinha outra pegada, trazia um formato diferente, que eu gostava e me orgulho muito. Tem vários vídeos dessa época que eu tenho muito orgulho. E aí passei por essa fase, vocês acompanharam. Depois veio o pós-formada, eu consegui no meu CRN, que inclusive eu tenho que ligar no CRN para resolver o CRN, lembrei agora. E aí veio essa outra fase no meu primeiro emprego, CLT, o qual eu fui muito feliz. Independente de como terminou, acho que a gente tem que ver o conjunto. Eu assisti um filme esses dias com o Hugo, um filme bem antigo, eu nunca tinha assistido. O Hugo falou que já assistiu várias vezes. Que o pai da menina diz mais ou menos assim: o conjunto é mais importante do que a soma das partes. Então eu vejo que o conjunto, a sensação, como eu me senti, como eu cresci, aprendi, evoluí como profissional, como pessoa no meu antigo trabalho, vale muito mais a pena eu guardar isso do que guardar o finalzinho, do que guardar a sensação que não foi tão legal no final, por N motivos. E também me recorda de um poema que eu tenho, que no meu... a 3/4, 2/4 atrás, da casa dos meus pais, que tinha até numa parede, assim, escrito, que é: decore os sentimentos bons e jogue fora os ruins. Que a mágoa, a gente guardar aquilo que não fez bem, adoece. E eu sempre, isso da adolescência, eu escrevi esse poema, eu tinha 16 anos, tem 10 anos isso. E eu sempre tive essa consciência de que não valia a pena, isso era pra amor, né? Pra amor de adolescente. Mas isso vale pra qualquer coisa. Não vale a pena a gente ficar alimentando, a gente ficar mastigando, ficar, sabe, naquela coisa, assim, de coisas ruins. Deixa pra lá. Isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa inerte, uma pessoa que aceita tudo e que não fala e que não age, que não impõe limites. Não, não quer dizer isso. Quando acontece alguma coisa, você impõe limite, você fala, você age. Mas depois que passa aquela situação, passou, foi, bola pra frente. Quando eu fui me despedir não, né? Eu estava saindo do dia que eu pedi demissão e eu encontrei a pessoa que foi a que mais me causou mal nesse meu antigo trabalho. E aí ela falou assim: ai, sério que você tá saindo? Nananã? Eu peço desculpa se ficou alguma lacuna e não sei o quê. E eu não sei o que ela esperava da minha resposta. Não sei se era: não, tá tudo bem, não aconteceu nada. Eu não falei isso. Acho que ali foi o meu momento.
Eu falei bem assim, não, fulana, tá tranquilo. Que passou, passou. Agora é bola pra frente. Então eu quis deixar claro pra ela de que sim, ela deixou lacunas, de que sim, aconteceram coisas que não foram legais, mas que eu não ia carregar aquilo pra mim. Eu acho que agora é um momento assim também que eu me renovo, que eu deixo de verdade tudo aquilo pra trás e começo uma nova fase. Ao lado de vocês, meus 10 fãs. Muito obrigada. Cada visualização aqui é muito importante pra mim, de verdade mesmo. Para além de um hobby, como eu já falei algumas vezes, eu enxergo isso aqui como trabalho e espero um dia poder monetizar em cima disso, porque também é importante. Mas eu gosto muito. Inclusive, ontem estava até fazendo aqui, ó, cronograma para esse mês, porque é uma coisa que eu gosto de pensar, que eu gosto de, sabe, criar ali coisinhas pra ser legal pra vocês e pra mim também que tô criando. Enfim, gente, muito, 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 muito obrigada. Se inscreva, curta e comente aqui. Me dê forças, me dê boa sorte nessa minha nova jornada. Vai ser um prazer caminhar junto com vocês. Um grande beijo e tchau!